No início de julho de 2011, a professora Sueli Prado, de 45 anos, viajou para a fronteira em busca de um novo amor. O destino era Ponta Porã, onde encontraria o homem que conheceu pela internet. Mas o que deveria ser o início de um romance logo se transformou em um pesadelo silencioso. Isolada em uma casa desconhecida, ela sentiu que algo estava terrivelmente errado. A desconfiança a levou até o banheiro, onde um detalhe quase invisível mudou tudo. Um risco fino em um dos azulejos. O que ela descobriu atrás daquela parede não era apenas um esconderijo, mas um segredo que a colocava no centro de uma perigosa operação de tráfico internacional. Esta é a história não contada de Sueli Prado e da escolha que poderia ter custado sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Sueli Prado tinha 45 anos. Era professora de ciências em sua cidade e mãe de um filho adolescente chamado Gabriel. Em julho de 2011, durante o período de férias escolares, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida. Sueli viajou para Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul. A viagem foi motivada por um homem que ela conhecia como Alex. Ele a convidou para passar um tempo na cidade, sugerindo que poderiam construir uma vida juntos. Para Sueli, a proposta representava um recomeço. A chegada ocorreu no dia 10 de julho. O cenário era uma cidade de fronteira, separada de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, por uma única avenida. Naquele período do ano, o município recebia um grande número de turistas. Eles eram atraídos pelo comércio e pelos preços de produtos importados. A movimentação de compradores criava uma fachada de normalidade e prosperidade econômica. Contudo, a realidade de Ponta Porã era complexa. A localização geográfica tornava a cidade um ponto estratégico para o tráfico transfronteiriço. Em 2011, a região vivia um clima de tensão, marcado por disputas entre organizações criminosas. A integração entre as polícias do Brasil e do Paraguai era um desafio constante para as autoridades. Essa era a cidade para a qual Sueli se mudou, acreditando estar iniciando um novo capítulo em sua vida afetiva. Ela se instalou na casa que Alex havia alugado, um imóvel localizado perto da linha internacional. Seu foco estava no relacionamento. Ela não sabia que sua presença ali servia a um propósito diferente e oculto. A casa alugada por Alex era um imóvel simples. Sua localização era estratégica. Ficava a poucos metros da linha que divide Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Do lado paraguaio da rua morava Dona Inês. Ela observava a rotina dos novos moradores com curiosidade. A chegada de um novo casal na vizinhança era um acontecimento comum, mas algo na dinâmica chamaria sua atenção posteriormente. Nos primeiros dias, a rotina do casal era tranquila. Alex se mostrava um companheiro atencioso e presente. Ele fazia planos para o futuro e incluía Sueli em todos eles. O objetivo era claro: construir uma aparência de vida familiar comum. Essa normalidade era fundamental para desviar qualquer tipo de suspeita que a localização do imóvel pudesse atrair. Para Sueli, o comportamento dele confirmava suas esperanças. Ela acreditava estar em um relacionamento seguro e com futuro. A fachada de normalidade era convincente. Sueli organizava a casa, sentindo-se parte de um projeto de vida a dois. Ela não percebia que cada gesto de normalidade era parte de um plano criminoso. A casa não era um lar, era um cenário. E ela, sem saber, era a atriz principal de uma farsa projetada para dar cobertura a atividades ilícitas. Em 12 de julho de 2011, a rotina de normalidade foi interrompida. Sozinha no banheiro da casa, a atenção de Sueli foi capturada por um detalhe na parede. Um risco fino e preciso atravessava um dos azulejos.
A linha se alinhava perfeitamente com a junta de rejunte. Uma inspeção mais próxima revelou que não era um dano acidental. Era um corte deliberado. Ela tocou a junta e confirmou sua suspeita. O material estava solto, podendo ser removido. Usando as unhas, Sueli puxou o rejunte e aplicou pressão sobre o azulejo. A peça cedeu. Não estava fixada com argamassa como as outras. Funcionava como uma porta. Atrás do azulejo, a parede era oca. Havia um compartimento secreto, um esconderijo construído na alvenaria da casa. Naquele momento, a realidade da situação se tornou clara. A casa não era apenas um lar. Era um local preparado para esconder algo. Dentro do compartimento, ela encontrou o que estava oculto. O espaço continha pilhas de embalagens plásticas transparentes. Eram sacos para selamento a vácuo, do tipo usado para acondicionar produtos e remover todo o ar. Ao lado, havia luvas de procedimento descartadas. Os pacotes estavam vazios, mas essa ausência era o que mais alarmava. Um resíduo de pó branco cobria o interior de alguns deles. Não havia produtos óbvios ou grandes volumes, apenas os vestígios de uma atividade recente e metódica. A combinação dos itens não deixava dúvida sobre a natureza da operação. Aquele não era um esconderijo comum para objetos de valor ou dinheiro. Era um local de trabalho. Sueli entendeu imediatamente o risco. A fachada de vida familiar construída por Alex desmoronou naquele instante. Ela não estava na casa de um namorado. Estava no centro de uma operação criminosa. Instintivamente, Sueli pegou seu telefone celular. Com as mãos firmes, ela fotografou o compartimento e seu conteúdo. Registrou as embalagens, as luvas e o pó residual. Cada imagem era uma prova concreta do perigo em que se encontrava. A evidência estava agora guardada na memória do seu aparelho. A descoberta transformou sua percepção e deu início ao seu plano de fuga. As fotografias tiradas por Sueli se tornariam a peça central da investigação. O pó branco residual nas embalagens era a evidência material. Para compreender seu significado, foi necessária a análise de um especialista. O químico pericial Teles, da Polícia Técnica, foi o responsável por examinar as amostras coletadas posteriormente na casa. O resultado da sua análise revelou um detalhe que não era visível a olho nu. O pó continha marcadores químicos fluorescentes. Essas substâncias são aditivos invisíveis, misturados a lotes de entorpecentes por agências de segurança. Sob uma luz ultravioleta específica, os marcadores emitem um brilho característico. Cada operação policial pode utilizar um marcador com uma assinatura química única, permitindo o rastreamento preciso de uma carga. Sua função é identificar a origem, a rota e o destino de drogas em investigações de larga escala. A presença desses marcadores no material encontrado na casa de Ponta Porã era uma confirmação inequívoca. As embalagens não continham apenas vestígios de uma droga qualquer. Elas continham resíduos de uma remessa que estava sendo ativamente monitorada pela polícia. Isso significava que a operação de Alex já era alvo de uma investigação sigilosa. A casa alugada não era apenas um esconderijo. Era um ponto de passagem para uma carga de drogas controlada pelas autoridades. A descoberta de Sueli não foi o início do problema. Foi a confirmação de que ela estava no meio de uma operação policial em andamento, sem saber. O perigo era maior do que ela imaginava. A análise forense não se limitou ao pó branco. As luvas descartadas no compartimento também foram examinadas. Nelas, os peritos encontraram microcristais de uma substância química. Após testes laboratoriais, a substância foi identificada como permanganato de potássio. O permanganato de potássio é um reagente químico de uso controlado. Sua principal aplicação no tráfico de drogas é no processo de refino da cocaína,
onde atua como um agente oxidante para purificar a pasta base e transformá-la em cloridrato de cocaína, a forma em pó. A presença dos cristais nas luvas era uma evidência conclusiva. A casa em Ponta Porã não era apenas um ponto de armazenamento ou passagem de mercadorias ilícitas. Era um laboratório, ainda que rudimentar, para o processamento químico do entorpecente. Esta descoberta elevou o nível da operação e, consequentemente, o perigo para Sueli. Ela não estava apenas dormindo sobre um esconderijo de drogas. Ela estava vivendo em um local onde o crime era ativamente processado. Com a descoberta, o propósito da presença de Sueli em Ponta Porã tornou-se claro. A investigação policial posterior confirmou o padrão de comportamento do suspeito. Alex utilizava relacionamentos afetivos como método para ocultar suas operações criminosas. Ele alugava casas em locais estratégicos, sempre próximas a pontos de passagem da fronteira, e instalava mulheres nesses locais para criar uma fachada de vida doméstica. Sueli não era uma companheira, era um álibi. Sua presença na casa, a rotina de um casal, as idas ao supermercado e a interação com a vizinhança serviam a um único objetivo: construir uma imagem de normalidade. Em uma cidade de fronteira sob constante vigilância, uma casa habitada por um homem sozinho, com movimentação suspeita, poderia atrair a atenção de vizinhos e da polícia. Um casal, no entanto, passava despercebido. A presença de uma professora, uma figura familiar e sem antecedentes, era o disfarce ideal para as atividades que ocorriam no imóvel. Ela compreendeu que o convite para morar na cidade não foi um gesto de amor, mas um cálculo estratégico. Alex precisava de alguém que legitimasse sua presença ali, alguém que pudesse involuntariamente testemunhar a seu favor caso fosse questionado. O afeto demonstrado por ele era uma ferramenta de manipulação, projetada para garantir a cooperação e a permanência de Sueli no local. Ela não era uma parceira. Era uma peça descartável em uma operação de tráfico, um disfarce humano para um laboratório de processamento de drogas. Após a descoberta, Sueli estava isolada com sua informação. O medo era uma constante. A principal conexão com sua vida anterior era seu filho, Gabriel Prado. Eles se comunicavam por telefone regularmente. Nas conversas, ela tentava manter a aparência de normalidade para não preocupá-lo. Ela falava sobre a cidade, o clima e a nova casa, omitindo qualquer detalhe sobre o compartimento secreto e seu conteúdo. Contudo, Gabriel percebia a tensão em sua voz. Ele conhecia a mãe e sentia que algo estava errado. As respostas dela eram curtas e evasivas. Durante as ligações, ele começou a insistir para que ela voltasse para casa. Argumentava que sentia sua falta e que as férias logo acabariam. A insistência do filho não era um pedido casual, era um apelo preocupado. Cada ligação funcionava como um lembrete de suas responsabilidades e da vida que ela havia deixado para trás. A voz de Gabriel era a representação de tudo o que ela poderia perder. O medo pela própria vida se misturou com o medo maternal. Ela pensava nas consequências que sua morte ou desaparecimento teriam para o filho adolescente. Ela era sua única referência familiar próxima. Os apelos de Gabriel, combinados com a evidência do crime, foram o fator decisivo. A necessidade de se proteger não era mais apenas um instinto de sobrevivência pessoal. Tornou-se uma obrigação familiar. A conversa com o filho foi o catalisador que transformou o medo paralisante em um plano de ação. Sua decisão de denunciar a situação e fugir de Ponta Porã foi consolidada por essas conversas. Ela precisava voltar para casa, para a segurança de sua vida e para perto de seu filho. As suspeitas de Sueli não existiam apenas em sua mente. Elas encontravam eco em observações externas e independentes. Do outro lado da rua, já em território paraguaio,
A vizinha Dona Inês também havia notado um padrão de atividade incomum na casa alugada. Sua curiosidade inicial sobre o novo casal deu lugar à desconfiança por causa da movimentação noturna. Em seu depoimento posterior à polícia, Dona Inês relatou ter visto vans sem placas de identificação parando em frente ao imóvel. Essas chegadas ocorriam sempre tarde da noite, em horários de pouco movimento na rua. A operação era rápida e silenciosa. Indivíduos saíam do veículo, entravam na casa por um curto período e depois partiam. A frequência e a discrição dessas visitas indicavam uma atividade clandestina. O testemunho da vizinha forneceu a primeira corroboração externa para o que Sueli havia descoberto. A polícia, ao aprofundar a investigação, buscou por evidências materiais para confirmar o relato. Foram localizadas câmeras de segurança instaladas na fachada de um estabelecimento comercial na mesma rua. As gravações foram requisitadas e analisadas pelos investigadores. As imagens confirmaram com precisão o depoimento de Dona Inês. Em diferentes noites, as câmeras registraram a chegada e a partida de vans sem placas. Os veículos paravam exatamente em frente à casa. Embora a qualidade das imagens não permitisse a identificação dos indivíduos, o padrão de comportamento era claro. A movimentação era consistente com uma operação de carga e descarga de mercadorias. A combinação do testemunho ocular com o registro eletrônico formou uma base sólida de evidências. O que acontecia na casa não era um evento isolado, era uma operação contínua e organizada. Em 13 de julho de 2011, a oportunidade surgiu. Alex saiu da casa para resolver assuntos na cidade, deixando Sueli sozinha no imóvel. A decisão estava tomada. Ela agiu com rapidez e método. Pegou seu telefone e fez uma ligação para a polícia local. A ligação foi anônima. Sueli não se identificou. O objetivo era transmitir a informação de forma clara e objetiva, sem revelar sua identidade ou sua relação com o local. Ela forneceu o endereço exato do imóvel em Ponta Porã. Com a voz controlada, descreveu com precisão a localização do compartimento secreto no banheiro. Explicou sobre o azulejo removível e o método para acessá-lo. Ela informou sobre o conteúdo encontrado: embalagens a vácuo com resíduos de um pó branco e luvas descartadas. Não especulou sobre o tipo de substância, apenas relatou os fatos que havia testemunhado e fotografado. Cada detalhe fornecido era uma peça de informação crucial para uma futura operação policial. A denúncia foi registrada pelas autoridades sob um número de protocolo. Após passar os detalhes necessários, ela desligou o telefone. Aquele ato representou um ponto sem retorno. A denúncia colocou em movimento a engrenagem policial. Para Sueli, significava que o tempo para permanecer em Ponta Porã estava terminando. O risco de ser descoberta por Alex era agora imediato e real. A coragem de fazer a denúncia foi o primeiro passo de seu plano de fuga. O próximo passo era sair daquela casa e daquela cidade, antes que a investigação começasse oficialmente e a tornasse um alvo. Após a denúncia, o tempo de Sueli na casa estava contado. Qualquer minuto poderia representar o retorno de Alex, ou o início de uma ação policial. Ela agiu de forma metódica e rápida. Seu objetivo era sair do imóvel sem levantar suspeitas e apagar qualquer ligação entre ela e a denúncia. Primeiro, ela reuniu seus pertences pessoais. Limitou-se ao essencial, o que caberia em uma única mala. Deixou para trás objetos que poderiam retardar sua partida ou que não eram indispensáveis. A intenção era fazer sua ausência parecer temporária, como se tivesse saído para uma atividade rotineira. Sua prioridade seguinte foi o celular. O aparelho continha as fotografias do compartimento secreto, a prova material que a incriminaria se fosse descoberta por Alex.
Ela acessou a galeria de imagens e deletou permanentemente cada uma das fotos que havia tirado. Em seguida, apagou o registro da chamada anônima feita para a polícia. O aparelho estava limpo de qualquer evidência digital que a conectasse à investigação. Com a mala pronta e os rastros digitais apagados, ela fez uma última verificação na casa. Deixou o ambiente em ordem, sem sinais de uma partida apressada. Então, saiu do imóvel sem fazer barulho, fechando a porta atrás de si. Caminhou em direção ao centro da cidade, misturando-se à movimentação de pedestres para não chamar atenção. Seu destino era a rodoviária de Ponta Porã. No guichê, comprou uma passagem para o primeiro ônibus que partia em direção à sua cidade natal. A viagem foi longa e silenciosa. Cada quilômetro percorrido representava um distanciamento físico do perigo. Ela não sabia o que aconteceria na casa que deixara para trás. Apenas que sua decisão de sair era a única opção para garantir sua segurança e a de sua família. Ao chegar em sua cidade, o primeiro contato foi com seu filho, Gabriel. Ela estava de volta à segurança de sua casa, em seu ambiente familiar. O relacionamento com Alex havia terminado. A experiência na fronteira, no entanto, permaneceria com ela. Sueli havia escapado, deixando o desenrolar da operação criminosa para as autoridades que ela mesma havia acionado. A denúncia anônima foi processada pelas autoridades. As informações foram consideradas precisas e urgentes. 7 dias após a ligação, em 20 de julho de 2011, foi autorizada uma operação policial. O delegado Arlindo, chefe da investigação na fronteira, liderou a equipe designada para a ação. O alvo era a casa alugada na linha internacional entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. A equipe tática chegou ao local nas primeiras horas da manhã. O perímetro foi estabelecido para garantir que ninguém pudesse entrar ou sair do imóvel. Com um mandado de busca em mãos, os policiais entraram na residência. O interior da casa estava em ordem, sem sinais de atividade recente. O principal suspeito, o homem conhecido como Alex, não estava presente. Seguindo as instruções da denúncia, os agentes foram diretamente ao banheiro. Eles examinaram a parede de azulejos e localizaram a peça com o corte descrito. Utilizando uma ferramenta apropriada, o azulejo foi removido, revelando o compartimento secreto construído na alvenaria. Dentro do esconderijo, as evidências foram confirmadas. Os policiais encontraram as pilhas de embalagens plásticas para selamento a vácuo e as luvas de procedimento descartadas. Todo o material foi fotografado, recolhido e devidamente lacrado para análise pericial. A perícia técnica foi acionada para examinar o local em busca de outras provas, como impressões digitais ou vestígios químicos. Um auto de apreensão foi lavrado, documentando cada item encontrado. A operação foi considerada um sucesso na confirmação da atividade criminosa, mas o principal alvo havia escapado. A partir daquele momento, Alex era oficialmente um foragido da justiça. Com a casa vazia e as evidências apreendidas, a prioridade da investigação mudou. O foco agora era a identificação e a captura do homem conhecido como Alex. O nome era um provável pseudônimo, comum em atividades criminosas na fronteira. O ponto de partida para os investigadores foi o contrato de aluguel do imóvel. A análise do documento revelou a verdadeira identidade do suspeito. A partir desse dado, um mandado de prisão foi expedido pela Justiça. Seu nome e fotografia foram inseridos em bancos de dados nacionais. Alertas foram enviados para postos policiais em todo o país, com atenção especial para outras áreas de fronteira. A cooperação com as autoridades paraguaias foi solicitada, uma vez que a operação tinha características transnacionais. O trabalho de inteligência se concentrou em rastrear possíveis contatos e locais que o foragido poderia frequentar. Os meses de julho, agosto, setembro
e outubro passaram. A investigação continuou de forma sigilosa. Durante esse período, a polícia seguiu pistas e monitorou pessoas ligadas ao suspeito. Não houve resultados imediatos. O homem havia desaparecido, utilizando sua experiência no crime para evitar a detecção e se mover sem deixar rastros evidentes. A captura ocorreu em novembro de 2011. Ele foi localizado em outro estado, longe da fronteira com o Paraguai. A prisão foi resultado do cruzamento de informações de inteligência e não de um confronto ou perseguição. Uma denúncia sobre atividades suspeitas em sua nova localidade foi cruzada com os dados do foragido de Ponta Porã, levando à sua identificação positiva. O mandado de prisão foi cumprido. O suspeito foi detido e levado sob custódia para responder pelas acusações de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Com sua captura, a fase de investigação de campo do caso foi oficialmente encerrada pelas autoridades. O caso de Sueli Prado não terminou com a prisão do suspeito. A história se tornou conhecida em Ponta Porã e nas cidades vizinhas. A manipulação afetiva, usada para encobrir uma operação de tráfico de drogas, gerou debates na comunidade. A repercussão foi particularmente forte no setor educacional. Escolas locais, motivadas pela profissão de Sueli como professora, desenvolveram uma iniciativa de prevenção. Foram criadas rodas de conversa para alunos do ensino médio. O objetivo era discutir os perigos específicos da vida na fronteira. Um dos temas centrais era o aliciamento por meio de relacionamentos. Os debates abordavam como a promessa de uma vida a dois poderia ser usada como fachada para atividades criminosas. Outro foco das discussões era a identificação de sinais de relacionamentos abusivos e manipuladores. O caso, que começou como um registro policial, transformou-se em uma ferramenta educacional. Jovens da região passaram a receber informações sobre como reconhecer e evitar armadilhas que exploram a vulnerabilidade afetiva. O legado da experiência de Sueli Prado foi a conscientização. Sua história se tornou um exemplo concreto para a prevenção, mostrando que o perigo na fronteira nem sempre se apresenta de forma violenta, mas pode surgir disfarçado de afeto. O caso de Sueli Prado ilustra um método criminoso específico. A exploração afetiva foi usada como ferramenta para encobrir uma operação de tráfico de drogas. A cidade de Ponta Porã, com sua característica de fronteira, serviu como o cenário ideal para essa tática. A intensa movimentação de pessoas e mercadorias na região cria um ambiente onde atividades ilícitas podem ser disfarçadas pela rotina diária. O método utilizado pelo criminoso era calculado. A criação de uma fachada de vida familiar tinha o objetivo de neutralizar suspeitas. Uma casa habitada por um casal atrai menos atenção do que um imóvel com movimentação clandestina. A presença de Sueli, uma professora sem antecedentes, era o componente central desse disfarce. Ela não era cúmplice, era um instrumento de camuflagem. Sua rotina e sua imagem de normalidade eram o escudo que protegia a operação. Este caso levanta uma questão fundamental sobre a natureza da manipulação. O relacionamento oferecido a Sueli não se baseava em afeto, mas em utilidade. A confiança foi construída com o propósito único de viabilizar uma atividade criminosa. O episódio demonstra até onde um indivíduo pode ir para proteger seus interesses ilícitos, transformando um relacionamento em parte da logística do crime. A pergunta central que emerge desta história é: até onde alguém usaria o amor como disfarce para encobrir seus crimes? Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.